Entre os bosques densos e neblinosos do interior, há lendas que atravessam gerações, histórias sussurradas ao redor de fogueiras que falam sobre seres sobrenaturais invocados por ódio e vingança. Nenhum é tão temido quanto Pumpkinhead, um demônio antigo que surge quando alguém clama por justiça através da escuridão. Diferente de monstros que caçam por prazer ou instinto, Pumpkinhead é uma manifestação de raiva humana e desejo de retaliação, trazendo consequências terríveis, tanto para aqueles que pedem sua ajuda, quanto para os inocentes ao redor. O filme original, Pumpkinhead, de 1988, dirigido por Stan Winston, apresenta uma história que mistura o horror clássico com elementos de tragédia moral. A narrativa começa com Herman, um jovem adolescente, morto acidentalmente por um grupo de meninos locais enquanto caçava na floresta. Seu pai, Ed Harley, devastado e consumido pela dor, procura uma velha bruxa na tentativa de invocar uma força capaz de punir os responsáveis. Harley implora por vingança, oferecendo seu próprio corpo e alma para um ritual proibido. É nesse ponto que Pumpkinhead é despertado, uma criatura grotesca, com um corpo alongado, garras afiadas e uma aparência que mistura pesadelo e demônio, pronto para cumprir a vontade de seu invocador. Pumpkinhead não é simplesmente uma máquina de matar. Ele é a materialização do ódio humano, uma entidade que segue ordens com precisão aterrorizante, mas não distingue justiça de excesso. Assim que liberado, o demônio começa a caçar aqueles que causaram a morte de Herman. Mas sua vingança não se limita aos culpados. Qualquer pessoa que esteja no caminho, ou qualquer inocente que se aproxime, pode se tornar vítima de sua fúria imparável. Cada morte é brutal, rápida e violenta, um aviso de que a vingança, quando invocada, é um ciclo sem fim. O design de Pumpkinhead é lendário e aterrorizante. Com membros desproporcionais, dedos longos que funcionam como garras afiadas, pele escamosa e uma cabeça alongada com chifres retorcidos, ele parece ter saído de um pesadelo primordial. Os efeitos práticos de Stan Winston tornam cada cena em que ele aparece palpavelmente real, aumentando a tensão e a sensação de ameaça iminente. O demônio é veloz, inteligente e quase sobrenaturalmente perceptivo, sempre sabendo onde encontrar suas vítimas, mesmo em florestas densas ou campos abertos. O filme explora um tema central: a consequência da vingança cega. Ed Harley invoca Pumpkinhead com a intenção de punir, mas aos poucos percebe que o demônio não obedece limites morais. Cada alvo eliminado traz um pouco mais de destruição ao redor, e Harley se vê cada vez mais isolado e aterrorizado pelo monstro que ele mesmo liberou. Essa narrativa cria um efeito psicológico profundo. O verdadeiro horror não é apenas a criatura, mas a transformação de uma pessoa comum em alguém capaz de invocar tal mal e a inevitabilidade das repercussões de seus atos. O ambiente do filme contribui enormemente para a atmosfera de terror. A floresta é sombria, úmida e silenciosa, com neblina rastejando sobre o chão, coberto de folhas secas. Cada passo parece amplificado. Cada ruído da vida selvagem se mistura com o som do demônio que se aproxima. Pumpkinhead parece fundir-se com o ambiente, tornando impossível distinguir o monstro da própria escuridão. Essa simbiose entre criatura e cenário aumenta o suspense, transformando o medo em algo tangível, quase físico. Em Pumpkinhead 2, Blood Wings, 1994, e Pumpkinhead, Ashes to Ashes, 2006, o demônio retorna sempre ligado a pedidos de vingança, mas com variações na história. Cada sequência reforça a ideia de que Pumpkinhead não é apenas uma criatura física, mas também um espírito da retribuição. Ele transcende o tempo, sendo invocado sempre que o ódio humano encontra a oportunidade de se manifestar. A lenda dentro do universo do filme é conhecida entre as comunidades locais. Aqueles que procuram vingança devem estar preparados para pagar um preço muito alto, pois a justiça do demônio não reconhece inocentes e não se contenta com uma vingança parcial. O que torna Pumpkinhead verdadeiramente aterrorizante é essa dualidade moral. Ele é ao mesmo tempo um instrumento de justiça e uma força imparável de destruição. O espectador é levado a questionar: vale a pena invocar o mal em nome da justiça? Até que ponto a vingança pode ser humana antes de se tornar monstruosa?
Cada cena de caça é uma lição sobre a ciclicidade da violência, mostrando que o desejo de vingança pode consumir tanto quem é alvo quanto quem o invoca. Além disso, Pumpkinhead é uma representação visual da raiva contida, do luto transformado em ódio e do desejo de justiça que ultrapassa os limites humanos. Sua presença é acompanhada por gritos distantes, o estalar de galhos quebrados e um silêncio que anuncia o perigo, criando uma atmosfera de suspense constante. Ele não precisa falar. Sua própria figura e os atos que realiza falam por si mesmos. Cada cena em que ele aparece reforça a sensação de que a natureza foi corrompida por algo ancestral, uma força que combina a humanidade e o sobrenatural em um único predador. A criatura também se conecta com o folclore e o imaginário popular. Demônios da vingança existem em várias culturas, mas Pumpkinhead se diferencia por ser invocado, não natural. Ele não é um espírito que aparece aleatoriamente, mas sim o reflexo direto da escolha humana, da decisão de ceder à raiva, de permitir que o ódio se materialize. Isso faz com que o terror seja psicológico, porque nos lembra de que nossas próprias emoções podem criar monstros, literal ou figurativamente. No clímax do filme original, Ed Harley percebe o erro fatal. Sua obsessão por vingança destruiu mais do que aqueles que mataram seu filho. Ela destruiu sua própria humanidade. Pumpkinhead, implacável, cumpre seu trabalho sem misericórdia e, quando finalmente desaparece, deixa para trás apenas corpos mutilados, silêncio absoluto e a certeza de que o ciclo de violência pode recomeçar se outro humano ousar repetir o ritual. Pumpkinhead permanece, assim, uma das criações mais memoráveis do terror sobrenatural. Ele combina mitologia, horror físico e reflexão moral, tornando-se mais do que apenas um monstro. É uma lição sobre o perigo da vingança cega, a inevitabilidade do ciclo de ódio e a presença do mal, quando a humanidade decide agir sem limites. Sua silhueta alongada, garras afiadas e rosto grotesco continuam a assombrar a memória de quem já assistiu ao filme. E sua lenda vive nos pântanos e florestas imaginários que ele habita, esperando pelo próximo pedido de vingança para emergir novamente. Em última análise, Pumpkinhead é o espelho do ódio humano, uma criatura que traduz emoções extremas em carnificina sobrenatural, lembrando que, quando a vingança é invocada, ninguém escapa ileso, nem o culpado nem quem pede justiça. Ele é o terror que nasce da dor, e a dor que alimenta o terror.